Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui, olha só. Segundo RPG da semana, inclusive. A gente teve o nosso último episódio de Tormenta RPG, que foi ao vivo na segunda-feira. E hoje nós estamos aqui reunidos para bater papo e preparar a nossa próxima aventura, que inclusive, olha só, vai ser mestrado por nosso queridíssimo Pita. Olha aí, voltando depois de quase um ano. Acho que já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano da nossa aventura de Star Wars. E não concluímos pra variar um pouco. Foi em 2018, eu acho. Você acabou. Não, cara, foi no ano passado, mas... Você quebrou essa final de São Paulo. Você Foi no ano passado, foi no ano passado, foi no ano passado. Foi no ano passado. Foi no ano passado? Foi no ano passado, não foi, Lani? Não foi. Foi em fevereiro de 2019. Foi Pronto, em fevereiro. Então faz sentido. E aí, Faz o Peter mais está de de um ano. volta, né, pra fazer esse... Estamos começando a fazer um intercâmbio vulgo crossover Isso aí. com o God Mode Podcast, que vai render mais frutos. E o Peter está aqui para mestrar pra gente Dungeons and Dragons. Olha aí. Olha, Peter, seja bem-vindo. Cara, que honra. E, assim, eu sei que vocês já estão mais ou menos com os personagens de vocês, pelo menos o esboço na cabeça, mas eu preciso que vocês me digam o que vocês andaram planejando aí. Que acho que essa é a jogada de hoje, né? Hoje a gente vai bater... Bom, é aquele bom e velho conversa que vira um podcast que nunca virou um podcast. E a gente tá nessa brincadeira de que a gente vai fazer um podcast de RPG. Vai sair. Calma que vai sair. A gente estamos amadurecendo essa ideia. E aí é o seguinte, então o Pita veio com a ideia de mostrar o Dungeons and Dragons, Waterdeep Dragon Heist. E aí entra uma parada interessante de ser dita, que é assim, galera, essa história aquelas histórias que tem tipo 200 nomes, 300 pessoas, é como se vocês estivessem assistindo Snatch. Maravilhoso. Só que ainda tem o problema de que tem muito spoiler. O que acontece? O jogo ele te dá algumas sugestões de como você vai conduzir a campanha. Pra vocês terem uma ideia, para evitar spoiler, o jogo em determinado momento ele fragmenta e você pode escolher entre 4 vilões diferentes. Então, assim, não tem um jogo só. O mesmo jogador pode jogar, na tese, o Waterdeep Dragon Heist 4 vezes e ele vai ter situações diferentes que ele não tinha visto. Caraca, velho, é isso aí, eu curti, cara. Mas aí, até pro mestre isso é maneiro, cara. Sim. Até pro mestre isso é maneiro. Acho que, assim, o jogo tem, pra você ter uma ideia, pro mestre, ele tem tabelas. Não acho que seja legal mostrar, mas ele tem, tipo, tabelas pra você entender aonde cada vilão tá em determinado momento da história. E o que tá acontecendo, sabe? E aí tá a questão. Eu sei que deve ter muita gente que, porventura, já tenha visto essa campanha sendo mestrada em outros lugares, ou já tenha jogado, ou talvez já tenha até mestrado. Assim, eu não aconselho que a gente fique... Assim, ouvintes, evitem dar spoilers, pra começar. Até porque, assim, a minha história tem adaptações. Como eu não sou o cara mais conhecedor, assim, de Forgotten Realms do mundo, eu tenho muita coisa que eu não sei, algumas coisas, em vez de, assim, o jogador pergunta pra mim e eu genuinamente não sei aquilo. Em vez de parar a aventura e estudar, eu uso do artifício da imaginação. Olha só que lindo. E aí eu invento. Então tem muita coisa inventada nessa história. Tem muito buraco, que eu considero buraco de roteiro também, que eu invento coisa. Então, assim, spoiler, nesse caso específico, não só vai atrapalhar, porque vai te dar uma informação que, dependendo da parte que você tiver no jogo, vai estragar a graça, como ainda por cima pode guiar vocês por um caminho que não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou planejando, entendeu? Ainda vai atrapalhar no processo em vez de ajudar o spoiler. Então, assim, dito isso, a gente pode seguir adiante, mas, mais uma vez, evitem spoilers. Beleza, tranquilo. Só terminando aqui de apresentar a turma que chegou, então nós temos aí Mestre Pita, nós temos Leane Rosa, lá no cantinho dela, já tomou conta. Senhor B tá ali analisando alguma coisa muito importante. Humberto, sempre no horário, arrombado. Desgraçado. Eu quero ver quando você chegar em São Paulo, como é que vai ser. Paulo, não vou te dizer nada, viu? No dia que você lembra do dia que você me chamou pra jogar, como é que foi? Qual deles? Qual foi o que você? Eu não lembro. Pra participar da mesa do Tormenta.
Você me convidou aos não. 45. Foi na hora. Não, verdade. Aí tem que dar valor a esses caras. Que foi assim, faltando 40 minutos pra gente começar a mesa, o cara chegou. Pô, isso foi verdade. E a minha pessoa, o Ederson tava num compromisso. Aí eu não sei se talvez ele apareça, talvez não. Mas assim, hoje vai ser aquele bate-papo, né, que a gente costuma fazer entre quando a gente tem aquele dia que a gente passa os personagens de nível, ou então quando a gente tá pra começar uma aventura nova, então a gente vai bater papo sobre RPG, vamos montar nossos personagens, talvez a gente descambe pra outros assuntos relacionados a RPG, e aquela coisa, como eu sempre falo, né, aquele podcast que ainda não é um podcast. A gente combinou uma parada muito importante pra hoje, eu não sei como é que tá, eu sei que o Sr. B não vai compartilhar desse momento. Não sei como vocês estão, mas eu vou ali pegar uma birita. Enquanto o Paulo vai pegar uma birita, a gente pode retomar, né, Arthur? Como é que estão os planos aí pro seu personagem? Então, eu já escolhi magia, cara, já tô bem... Tá bem adiantado já? Eu tô bem adiantado, porque, como eu falei, né, quando a gente tava começando no grupo, ele é um esboço de um personagem que eu já criei. Inclusive, talvez ele seja um esboço de um vilão do RPG que eu vou mestrar, mas isso aí... falar, quem sabe, tá ligado? Mas, então, a gente vai fazer aquela parada do humano, né? Então, sim, porque a ideia original que você tinha era de fazer um Yuan Ti Pure Blood. É porque eu tinha pensado no Yuan Ti só por causa da parada do, vou fazer uma Hexblade, só que a Hexblade vai ser tipo um Deus Maia, não Sim. Mas tipo um Deus Serpente bizarro, que deu a espada pra ele e ele ganhou esses poderes de cobre, cada momento que passa ele ficava mais serpente, sabe? Então eu fui fazendo isso. Só que a mesa que eu criei esse personagem não andou pra frente. Era um one shot, nem one shot acabou. Então, tipo... Não, maneiro, mas assim, eu acho muito foda a ideia do Hexblade vinculado aos Yuan Ti. A ideia é que, porque assim, como a gente tava conversando antes, mesmo um Pure Blood, um Yuan Ti dentro de Waterdeep, já tem tanta coisa maluca acontecendo, eu acho que isso ia ser uma confusão extra que não ia ajudar muito na narrativa. E aí, como os Yuan Ti eles são meio que uma mutação, pra quem não sabe, Yuan Ti é uma raça que é como se fossem os astecas, né, antigos do D&D. Todos eles são meio homem, meio cobra, tem alguma característica de serpentes, né? Variação de Naga, né? Sim, eles tem todo tipo de mistura, porque eles são meio que umas mutações, literalmente. Então tem desde pessoas com da cintura para baixo uma serpente, quanto pessoas que os braços são várias serpentes, sabe? Tipo, você pode ir aonde você quiser na sua imaginação com as variantes, né, de Yuan Ti. E eles todos têm essa característica de pegar tudo que teve de pior na civilização asteca. Os sacrifícios, as coisas tipo os escravos, enfim. Eu não sei muito de história, principalmente em relação aos astecas, mas assim, a referência é como se eles fossem uns evil astecas, sei lá, mais ou menos isso. E aí, a ideia que eu tinha dado pro Arthur é que, já que o personagem dele ele é um Hexblade, então o Hexblade é uma variante de Warlock, que é um tipo de mago, né, um Magic User. Já que ele tem ele é um cara que ele fez um pacto com uma arma, né, no caso, fez um artefato mágico. Ele podia ter começado a aventura como um humano, e o pacto dele incrementando a aparência dele, né? Ou meio que gerando mutações ao longo do jogo. Não, e a gente, sim, se você quiser fazer, a gente pode fazer assim, vamos dizer que vai gerando mutações. E se em algum momento eu me tornar, de fato, um Ti, a gente troca a classe. Eu não me importo em, tipo, mudar meus pontos, trocar raça, e eu sacrifico, sei lá, aquele negócio de level 4, vamos dizer assim, você ganharia um talento ou um atributo, eu troco pelo talento que eu tô pegando aqui no humano variante, por exemplo, entendeu? A única coisa que teria que bater seria de mais ou menos o nível para não ficar muito sem sentido. Eu acho que nesse caso a gente pode fazer o seguinte: conforme o jogo for avançando, se você quiser isso, a gente vai
a gente pode ir botando as características do Yuan Ti aos poucos. Por exemplo, Sim. a resistência a veneno. Eu acho maneira a ideia do seu personagem ser um humano que aos poucos está entrando em contato com essa civilização, porque você não necessariamente é um espião dos Yuan. Eu gosto muito do conceito que é o do Sleeping Agent, que é aquele espião que ele não tá fingindo, ele realmente acha que tá casado e tem filhos, e aí de repente acontece alguma coisa na cabeça dele, ele acorda e lembra que tem uma missão. Então eu penso que pode ser... Vingador do Futuro. É uma coisa assim, eu penso que pode ser alguma coisa nesse caminho, sabe? Não que você tenha uma missão já, mas é que é como se existisse... Os Yuan Ti, todos eles têm o objetivo de dominar o mundo. Tranquilo assim. Então, a arma que você escolher, ela pode ter no íntimo dela você como uma forma de chegar a um objetivo, entendeu? Pita, eu tenho uma dúvida com relação à parte moral da história. Opa, Não a parte moral da história He-Man, sacou? Mas assim, o grupo precisa ter uma linha moral equivalente, ou equivalente ou próxima, tem algumas coisas. porque, assim, você tá descrevendo a raça que possivelmente o Sr. B vai escolher. E já tem umas coisas meio estranhas. Aí eu já tô meio na pegada de... Aí eu já tô meio que na pegada de fazer uma necromante trevosa. E pode ser que, né, fique um pouco estranho também. Aí vai que Lani faz sei lá, uma anja, uma pessoa celestial. Pra saber se esses conflitos de Caráter. de direcionamento sociopolítico-cultural pode atrapalhar de alguma forma. Porque eu gosto de... como quando tô à frente, eu gosto de combinar isso com os jogadores, entendeu? Pra não ter esse tipo de conflito depois. Depende da aventura também, óbvio, né? Lógico. Eu acho que depende muito de como ficar. Nas duas aventuras que eu tô jogando, que eu tô mestrando essa campanha para outros grupos, né? Nas duas tem... É o mesmo esquema. Tem 2 jogadores que estão jogando com personagens de natureza boa e um que é evil no meio deles. Uhum. Assim, e tá funcionando muito bem. Então eu não acho que seja uma parada impossível, não funciona, sabe? Tá, Tem o seguinte, isso é importante, essa é uma aventura que não é sobre salvar o mundo ou sobre uma divindade que tá chegando. Acho que a parte mais legal dessa aventura é que ela é uma história mundana. Entendeu? Uma história de... É uma história que, assim, o personagem principal da história é a cidade. E a cidade é uma zona. Acho que, assim, a coisa mais fácil de comparar é que eu tenho uns amigos que hoje moram lá no Canadá e conforme eles estavam jogando, né? Conforme foi passando, eles ficaram, caralho, essa cidade é o Rio de Janeiro, mano. Porque, assim, ela é bonita. Inclusive, a cidade tem o seguinte, ela tem um nome que é a Cidade das Maravilhas, cara. Ela é quase uma cidade É o maravilhosa. Rio de Janeiro, velho. É o Rio de Janeiro. Caraca, velho, inclusive, eu acho que essa vai ser a mesa com a maior quantidade de cariocas que já passou. Olha, tem mais carioca aí? Quem tá... Pô, tem. Só eu que não, só eu que sou baiano aqui, na verdade, né? E Lani é de São Paulo, o resto... Olha aí. De São Paulo, com origem no norte, mas cresci aqui. Só botar Aí. isso aqui na pia. Beleza. Deixa eu só agradecer a... Cadê? Vai, A Pipinho. Pris9. Ah, tá. Ela deu uma moral, além de ter me seguido, deu uma moralzinha e tá hosteando a transmissão. Valeu. Olha! Caraca, é muito... Aí. É muita moral, né? Muito Esse amor Pita chega... Nine, cara. Porra. É um crush que vocês não têm noção, mano. É um crush, é ótimo. Ai, tem uma topada, puta que pariu. Então, olha só, voltando ao lance lá mas vocês vão só ouvir o maravilhoso som da minha voz. E aí, qual é a jogada? Que eu tô só abrindo um lance aqui pra beber, tá? A parada do Rio de Janeiro é porque, assim, pensa numa cidade que ela é legal, ela é uma cidade bonita, é uma cidade que tem uma importância interessante pro mundo, pra Forgotten Realms.
Só que ao mesmo tempo, Rio de Janeiro. Eu jurava que eles estavam falando do Rio de Janeiro. Na hora que ele falou Forgotten Realms, fudeu. é um paralelo, cara. Então, assim, é uma cidade que tem isso tudo, só que, cara, ela tem 1 milhão de facções criminosas operando dentro da cidade. Pra você ter uma ideia, quando você entra na cidade, o que os guardas dos muradas falam é: mantenham seus problemas fora da superfície. Do tipo, nas ruas, tenta não fazer merda. Mas se você for fazer merda no subterrâneo da cidade, foda-se, sabe? A gente não vai ficar enchendo o saco. Nossa, aquela cidade de Skyrim que a coisa de bandido tá embaixo, né? Exatamente. Essa cidade, Nossa, assim, você fudeu. É em Waterdeep que tem uma dungeon gigantesca embaixo da cidade? é essa mesmo. Puta que pariu. Cara, quando eu era moleque, quando eu via falar de Dungeons and Dragons, as pessoas falavam que tinha uma cidade. Aí eu sempre confundia Waterdeep com outra cidade, cara. Não vou lembrar agora. Não era Baldur's Gate. Nem Neverwinter. Era outra cidade. Porra, será que era em Waterdeep que tem um lance da dungeon, que tem vários andares, que não sei o que, pererê, irmão. Então, essa cidade, ela tem a história... Vamos lá, vamos falar um pouco da história da cidade, então. Ó, rapidão, só a Prisnine mandou falar pra eu trocar de mestre. Porque tá destruindo a cidade dela. Eu não sei se a cidade dela é Waterdeep ou se é o Rio de Janeiro. De qualquer forma, não tá muito bem, né? Pois é. Eu tô falando o quê? Eu tô morando em Brasília, cara. É foda. Enfim. RJ. Voltando lá ao Rio de Janeiro, do Dungeons and Dragons. O que eu tô jogando? É uma cidade costeira. Detalhe, ela tem umas características. Vou até botar aqui, ó, o mapa dela pra vocês verem. Vamos lá. Eu não tenho certeza se vocês já visitaram. Quantos de vocês já visitaram o Rio de Janeiro? Eu ainda não tive o prazer. Tenho uns 19 anos. A costa do Rio de Janeiro, ela tem, se você pegar da Barra da Tijuca para Zona Sul, para as praias da Zona Sul, tem uma montanha, que é o Vidigal. Até isso o Waterdeep tem de parecido, porque assim, se vocês olharem, diminui o mapa para vocês verem o máximo possível. Uhum. Tô carregando aqui que eu sempre esqueço de conectar o OBS no Roll20, né? Já é de praxe, mas tá conectando aí. Você tá falando isso aqui, né? Exatamente. Isso é uma montanha. O cara que mora no Rio de Janeiro já localiza o morro. Exatamente. Cara, já... Então, assim, tem a Baía de Guanabara. Caraca, gigante, mano, gigante. É maneiro isso Tá aqui. louco. Essa cidade, ela não é tão grande, obviamente, quanto o Rio de Janeiro. Ela deve ter de uma ponta a outra uns 7 quilômetros, no máximo. Porra, 7 km é daqui pro meu trabalho, Pita. Aí é muito pequeno. Aí tem mais, cara, tem muito mais. Não, eu acho que são 7 quilômetros mesmo, cara. Pô, então será? tá apertado. Quer ver? Tá apertado. Vamos lá, vamos Mas lá. é cidade medieval, né? Vamos lá. Não, cidade medieval, cara. Não é. Sim, sim. Mas deixa eu... Olha só, o legal do Roll... Onde é o morro? Pinga aí no morro pra eu ver onde é. É aqui, ó. Eu acabei de pegar a montanha. Ah, agora que... Nossa, ela é grande mesmo. Agora que eu puxei pra baixo. E aí, assim, aqui é Tem o Great Harbor. Ah, pronto, tá ali, beleza. E aí, Peguei no aqui lugar é certo. praia também, no caso. Pronto. Não, é maior. Eu estiquei mais pra baixo agora aqui. Realmente ela é grande. E assim, deixa eu fazer uma coisa aqui, porque ela... Ó, vamos lá, de uma ponta a outra da cidade, se eu pegar aqui e esticar, o roll20 é maneiro, porque vou ter que diminuir um pouco mais isso aqui. Eu vou dar um zoom out também, que você tá... Vamos lá. Vamos ver Tem que se ficar no zoom mínimo, ela fica bem pequenininha. só que aí, ela some. Vamos lá. Eu vou ter que tirar o Paulo daqui, não é possível, porque senão eu não consigo ver. Vai na configuração de minimiza todo mundo. Ah, tirar o... tira as carinhas, pô. Ah, só deixa o nome aparecendo só. Só deixa o nome aparecendo. Como eu faço isso? Lá Vai lá na engrenagem, Ok. na roda dentada, ou o que for. Deixa eu Aí te você acompanhar desce aqui, em melhor. game set, Desce tudo. audio input source, vídeo input source, você tira. Já aí tirei. tem ali player, vídeo, Ah, avatar, location, bottom e Pronto. player, vídeo, avatar, size, names only. Isso se o seu estiver em inglês. O meu tá em Primeiro do português. game settings, chat avatar, e aí tem player, vídeo, avatar, size. Aí você bota names only e vira a barrinha. Foi. Show. Valeu.
Vamos lá, de uma ponta a outra cidade, ela tem o equivalente a 22 mil feet. Isso dá. 22 mil pés. Vamos lá, vamos ver quanto é que dá isso. 22 mil feet. O humano, ele Dá tem... 7 quilômetros, mais ou menos. Eu acertei, 6,7 quilômetros. O Mas de uma humano... ponta a outra, né? Eu tenho uma dúvida aqui. O humano, ele tem comum e uma outra língua, certo? Uhum. Eu quero saber uma coisa. Eu posso colocar essa outra língua como Wanti e não saber que eu sei essa outra língua? Então, você pode tranquilamente fazer isso. É uma parada interessante. Mas, assim, você não vai usar isso pra nada durante esse jogo. Eu imagino que sim. Vai ser uma parada que... Vamos fazer o seguinte, então. Durante a aventura, quando você estiver ouvindo a voz da espada ou alguma coisa assim, ou não sei nem se é uma espada, tá? Mas É a espada longa. você vai ouvir um dialeto estranho e você vai começar a se acostumar com ele. Caso a gente descambe essa aventura e você passe a ter alguma relação real, né? Alguma interação um pouco mais importante com os Yuan-Ti, aí você ganha essa língua de graça. Essa língua para outra coisa, então. Isso. Tá. Mas enfim, Vou botar a cidade ela é gigante para uma cidade desses universos medievais. Se for para pensar, é uma cidade que de uma ponta a outra deve ter, sei lá, uns 7, 8 quilômetros no máximo. Mas, para o tamanho das cidades de Forgotten Realms, ela é muito grande. Ela é muito grande mesmo. E ela é muito organizada. Uma coisa que vocês têm que levar em consideração nesse jogo é que RPG ele usa como o cenário, né? Ele tem aquela cara de Senhor dos Anéis. Esse cenário ele tem muito mais cara de Piratas do Caribe do que Senhor dos Anéis. Vocês vão ver pólvora, vocês vão ver iluminação pública, vocês vão tem esgoto. A cidade, ela originalmente, se eu não me engano, era inclusive uma cidade élfica. Só que já passou tanto tempo e tantas gerações que hoje ela é uma cidade que tem de tudo. Tem literalmente todo tipo de raça que vocês possam imaginar na cidade. E a cidade, ela é construída porque, assim, no fundo dessa cidade, essa cidade ela tem tipo um que eles chamam do maior calabouço de Forgotten Realms, né? Que é o... Como é que é o nome? Undermountain, o nome. Não é tipo uma coisa que todo mundo sabe. Não é uma informação que seja... As pessoas sabem que existe esse calabouço e sabem que o fundo desse lugar é realmente gigante. Mas ninguém sabe dizer exatamente o que aconteceu. E aí tem uma coisa nessa cidade que é domínio público, assim, todo mundo sabe. A entrada para esse subterrâneo mais evidente que tem fica numa taverna. Existe uma taverna nessa cidade chamada The Yawning Portal. Vocês já ouviram falar nisso? Já? Eu não. Que é esse lugar aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. Aí. Essa taverna, ela foi construída ao redor desse poço. Quando você entra na taverna, tem esse poço, né? Bem no meio da taverna. E aí é que tá. Esse poço, a galera paga pro dono da taverna. Cara, essa imagem é muito irada, velho. É tipo onde está o Tem óleo. algumas artes dessa imagem. Eu já vi outras artes dessa imagem. Sim. Essa que tem o Minsk, brother. Putz. E essa tem o Matt Mercer. Tem o Matt Murray Tem isso aí também, exato. no cantinho ali, no canto direito embaixo. Uhum. Inclusive, Ali é verdade. o Matt Mercer, ele foi um dos escritores Dessa aventura? Ele foi consultor. Pô, que maneiro, cara. Aqui o Minsk e o Bu. Que legal, cara. Conhece os personagens. Quem tá acompanhando o Baldur's Gate 1 que eu tô jogando lá no canal. Ah, que foda. Mas eles são exclusivos do jogo ou eles são... Porque tem muitos personagens famosos aqui. Tem. Aqui embaixo... O Minsk é do Baldur's Gate. O Minsk ele tem um ratinho. Você vê aqui? Deixa eu pingar de novo. Aqui, ó. Esse cara aqui é o Minsk. Aí tem um ratinho na frente dele, que é o Bu.
Aí ele, durante a aventura inteira, é ele conversando com o rato. É muito legal, cara. Então, aqui ó, nessa mesa aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, Sim. tem o Drizzt, por exemplo, que é um dos personagens mais famosos de Forgotten Realms, né? Que é um Drow que foi contra, né? Eu acho que é o primeiro Drow nas publicações que ele tem o papel Ó, de... o Minster aqui, tu já procurei logo, já achei. Vai ficar agora ferrou, agora vai virar. Não é Ó, um- o Minster ali em cima. eu chamo de Elminster, mas eu sou da antiga, né? E eu também não sou um jogo. Isso era uma coisa que a gente tava É, conversando. o Minster é o Minster. Eu não sei também como é que fala, não. Quando eu jogava essa porcaria, eu jogava RPG. Quando eu era adolescente, eu jogava a segunda edição do Dungeons and Dragons. Era o Advanced Dungeons and Dragons. E Mas... eu jogava Dragonlance. Então eu conhecia muito pouca coisa. Mas eu lembro que quando tava pra sair a terceira edição, eu já tinha jogado alguns outros suplementos. Eu já tinha jogado Dark Sun. É Dark Sun o nome? É, É, Dark Sun. Tô confundindo. Não tenho certeza se é Dark Não, é com certeza, vai na fé. tem sim. É Dark Sun. Isso. Que é um Fala, cenário, Lucas. é um cenário árido, é tipo um deserto. Isso, nossa, é uma putaria da porra. É sinistro. Foi um dos cenários que mais a Wizard botou fé na quarta edição, foi o Dark Sun. E Pois acabou matando, né? que a quarta Eu nem edição sei como é que ficou na quinta edição. Pois é, e aí é que tá. E eu joguei muito da segunda edição, eu joguei muito Dragonlance, cheguei a jogar Dark Sun, mas tinham os outros suplementos que eu cheguei a ler, mas nunca tive. Sempre tinha isso. Você lia a parada, mas nunca tinha o grupo, né? Não tinha as facilidades que a gente tem hoje, que a juventude tem hoje, né, cara? É outra porra, é outro esquema. Então, assim, jogar RPG, você tinha que contar com uma galera que tava, sabe, disposta a perder um tempo. Então, não é sempre. Então, um RPG que eu sempre tive vontade de jogar foi o Planescape, que é da onde vem os Tieflings, lá que a gente estava conversando antes. Uhum. Esse eu nunca joguei. Não, também, assim, eu tive muito pouco contato com cenários também. Eu comecei lá no Dungeons and Dragons, mesmo, na caixa preta da Grow. Ainda tem algumas coisas aqui Maneiro. dessa caixa. Passei pelo Advanced Dungeons and Dragons, mas eu nunca... cara, sabem qual cenário? Aí quero ver quem vai saber. Eu mestrei no Carameicos, brother. Nem sei. Eu tenho aqui, eu vou ver se eu acho em algum classificador meu. É um cenário de Dungeons and Dragons, cara. Ô, Paulo, Eu não sei se ele faz parte do Forgot, do Dragonlance, e ele é só ele é um país, ou se... Eu não vou lembrar agora, cara. Mas nessa brincadeira porra, tem no Dungeons and Dragons, na segunda edição, né, no Advanced Dungeons and Dragons, você tinha Forgotten, você tinha Dragonlance, você tinha Eberron, você tinha Dark Sun, Planescape. Caiu no meu colo 2 cópias dessa porra desse Carameicos. Mas nenhum outro, velho. Nossa, eu nunca Nenhum outro tinha. Eu vou tô achando. eu vou achar... ô, Paulo, se liga. Opa, que é isso aí, rapaz? Isso é a terceira edição. Terceira edição. Amigo, Terceira edição. Mano, Terceira. tá zoado, tá destruído aqui. Uma caixa? É a caixa. Mas Isso aí não saiu no Brasil, saiu? Não, claro que Não é do Brasil, não. O Brasil só lançou muita coisa. A terceira edição foi legal porque saiu muita coisa. a terceira edição eu cheguei a jogar um pouco. tem até dragão, rapaz, aqui. Porra! Aí vi valor. Eu vou fazer meu cabelo. Aqui eu não tô aguentando mais, meu cabelo tá vindo pra Vai caralho. mandar um Steven Seagal de novo? Vambora. Ó. Pega uma cenoura crua aí, ó. Zelo. Deus me livre. Então, olha só, o lance é que a terceira edição foi quando começou a ter um pouco mais de relevância no Forgotten Realms. Hoje, o que é maneiro na quinta edição é que o cenário base é o Forgotten. Tipo, quase todas as campanhas são em alguma parte do continente Faerûn ou no universo de Forgotten, e eles ainda estão fazendo umas... A impressão que dá é que eles estão fazendo tipo um universo cinemático da Marvel hoje, sabe? Eles estão simplificando as histórias. Eu não tenho certeza disso que eu tô falando, porque eu nunca joguei. Dizem que uma das melhores aventuras do D&D quinta edição é aquela do Curse of Strahd. Sim, todo mundo tem uma mesa de Curse of Strahd na internet. Né? Pois é, cara. Então é uma das coisas... Assim, eu já vi a galera do Terra dos Mundos. Eu assisti a porra toda. Tá, mas enfim, a questão Achei é que bem legal, cara. o
Curse of Strahd se passa em Baróvia, né? Que é do Ravenloft, não? Ravenloft. E isso era um mundo, era um suplemento inteiro do Dungeons and Dragons. É um outro cenário. Agora, Baróvia fica no Demiplane. Então você acessa Baróvia através dos mapas de Forgotten Realms. Pelo que eu entendi. Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu achei a ideia ótima, sabe? Porque você vai juntando as coisas, sabe? Tipo, a maior parte das divindades de Greyhawk, por exemplo, a Tumba dos Horrores. A Tumba dos Horrores era baseada no Acerarak, que é de Greyhawk, se eu não me engano. Também agora está assimilado. Tá tudo meio que simplificado. E eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso bom, sabe? Tem uma galera mais fã que tá desesperada com isso, mas... Ah, cara, mas você sempre vai ter um arrombado pra achar ruim. Sempre vai ter um cara pra achar ruim. Então... Enfim, o que acontece? Essa cidade, como eu estava descrevendo, ela tem a maior parte dos crimes e das coisas escusas dela acontecendo no subterrâneo. E o subterrâneo dela é muito vasto. Os personagens de vocês podem saber, porque existem boatos, entendeu? Vocês não têm como ter certeza disso, mas há quem diga que existe uma cidade lá embaixo. Uma cidade inteira. Que eles chamam de Skullport. Inclusive é um porto com navios e o caralho. Porra, Assim, subterrâneo. Embaixo de uma megalópole medieval. É, meu. É uma loucura do cacete, mas conforme você vai se aprofundando, pelo menos nessa aventura, que é muito bem escrita, você vai curtindo muito as ideias loucas dos caras, assim. Só O que você tinha falado do poço ali? Da taverna? Você tinha começado a falar? Era a entrada, que era uma das entradas pra essa masmorra. Era uma entrada, mas você falou que o pessoal paga... Como é que é? Essa paga taverna, pra descer lá? Paga pro dono da taverna pra descer. O que acontece? Essa taverna é famosíssima por causa disso. O dono dessa taverna é um cara chamado Durnan. E ele desceu. E todo mundo... Esse poço, ele ficava num ponto da cidade que ficava perto do castelo. Que ainda fica, na verdade. E eles pegavam os criminosos e tacavam lá. E era isso. E aí lá embaixo é o início do calabouço. Só que esse cara resolveu descer por vontade própria. Eu não sei, não tenho certeza se ele desceu por vontade própria ou se ele foi jogado, mas ele conseguiu voltar. E ele voltou cheio de grana e itens mágicos. E aí, como ele conseguiu voltar, a galera... Vamos supor que ele tenha sido jogado lá por um crime, não tenho certeza disso mesmo. Enfim, ele teve os crimes dele espiados, né, porque ele conseguiu sair do lugar. E aí ele resolveu comprar o terreno e montar uma taverna em volta. Então isso aí é o seguinte, aventureiros do mundo inteiro vão para essa taverna porque eles têm aquela coisa, né, aquela promessa de ouro e glória, né, desse calabouço, que é o maior calabouço de Forgotten Realms, o maior calabouço de Faerûn, pelo menos. E o nego paga ele, tem esse cara aí em cima que desce a corda, a galera vai lá pra baixo e na grande maioria das vezes ninguém volta. Fica por lá mesmo, sabe? Não é um lugar tranquilo. Pra você ter uma ideia, tem uma segunda parte dessa história, que é esse aqui, ó. Ah, puta merda, Tem até velho. um board game agora. Tem um board game, saiu agora. Tá na minha lista. Esse livro inteiro é o calabouço. É só a masmorra, né, velho? É só a masmorra. Ele tem pouquíssimos... Eu ia falar isso agora, Pita. Que eu acho que foi na terceira edição, ou foi no próprio Advanced Dungeons & Dragons, que lançou um suplemento com essa masmorra, que era só ela. Pra quem quisesse jogar, desce aí, irmão, e aí vai jogando. Sim. Aí eu não sabia que porra, como é? A masmorra do Mago Louco? Acho que é isso. Sim. Era a continuação do Dragon Heist. Na verdade, não é. Você pode simplesmente spin-off. começar pelo... É porque assim, vamos supor os É players... uma outra aventura que tem muita gente jogando também na... Sim, mas é porque na internet. essa aventura não tem história. Essa aventura, ela basicamente são mapas e mapas e mapas e mapas e andares de merda acontecendo. Uhum. Jogo de bonequinho. Olha, dá pra fazer umas coisas bem... Assim, ele tem ideias muito fodas, de verdade. Não é ele ou é o outro calabouço que é só um calabouço desgraçado de passar? Porque eu lembro que tem uma história que é oficial,
que é um calabouço que é muito desgraçado de passar. Tipo, se você pisar no lugar errado, você toma É o 75... Túmulo dos Horrores. É o Túmulo de Horrores, né? Que é desgraçado. Tá, então O é Túmulo esse. de Horrores deve ter sido um dia em que Esqueci o nome do inventor do D&D. Porra, Gygax, esqueci agora o primeiro nome. Gygax, assim. Ele Esqueci o devia primeiro ter, nome. a esposa dele devia ter dormido de calça jeans, ele devia estar muito chateado. Ele tava puto. Tava puto. Deixa eu comprar tudo que eu puder nos meus Gary jogadores. Gygax. Gary Gygax. Era um G e o Gygax, aí é o Gary Gygax. Então, essa aventura, ela é bizarra porque é literalmente isso, é tipo um moedor de carne. Você anda, se você comete nada faz sentido. Tem a clássica cabeça do demônio, né, com a boca aberta, né, que é a primeira vez que você chega na parada de você, vou botar a mão ali dentro, tua mão se desfaz, tu fica com um cotoco. Isso tinha na primeira masmorra do Dungeons and Dragons. Quem jogou comigo, o Lucas deve ter jogado comigo. Então. Tá no chat aí. No Dungeons and Dragons, o clássico, a masmorra dos Zanzerten, tem isso aí, cara. Você vai pegar uma pedrinha e aí vem uma porra dessa pra sua mão e é isso mesmo. Não, mas não nível 2. Esse é um buraco de antimatéria, sei lá, um negócio que você entra, você quando tira o braço, até onde você colocou o braço não fica mais. E aí você avança no calabouço, tem uma outra cabeça dessas, e fica todo mundo olhando pra cabeça e falando, beleza, mas é ali que tá parada, você vai ter que enfiar a mão ali pra pegar, e aquela não tem armadilha, sabe? Tem coisas desse tipo, tem sacanagem. Aí é foda. É zoeira. É calabouço de sacanear com a sua vida. Essa é uma ideia de como é sacana esse calabouço. Ele é feito pra irritar o jogador. Tem 2 ou 3 portas que quando você entra na porta, o seu personagem desaparece. Os outros players só sabem que você não morreu, porque se o mestre não sair e narrar o que aconteceu com você na cozinha, por exemplo, todo mundo fica tranquilo. Mas para pra pensar, como os players olham, eles só veem os itens do seu personagem caindo no chão. E o seu personagem desaparece. Só que você não morreu, você só ficou pelado e foi pra porta do dungeon. Então se a galera tiver no cu do dungeon, você tá pelado, tendo que passar por tudo de novo, entendeu? Até chegar neles. É feito pra encher o saco. Esse não é bem o caso do Calabouço do Mago Louco, não. O Calabouço do Mago Louco é interessante. Tem uma história muito maneira. Não que o Calabouço, a Tumba dos Horrores tem uma história legal. Isso vale ser dito, ela só é escrota. Ela só é escrota, né? Mas ela tem uma história maneira. Inclusive, dizem... Eu tô jogando uma campanha que é a Tumba da Aniquilação. Também virou board game. É muito maneiro. É muito maneiro. Eu tenho uma pergunta, cara. Onde é que você tá pegando esses livros? Amazon. Na Amazon mesmo? Ah, beleza. E demora muito pra chegar? Não, a Amazon é bizarra, cara. É isso que a Amazon normalmente tem quando eu pego... pacto com a magia negra, mano. Quando Não sei eu de onde pego- sai tão rápido as coisas. Eu não sei, porque se bem que os livros do Dungeons and Dragons em inglês, eles são caros por natureza. Tem um... Eu tava comprando livro importado em inglês numa loja inglesa, na Inglaterra, chamado The Book Depository. Lá tem muita coisa boa de RPG também. E frete grátis. O Brasil. O problema da Amazon é o frete. Eu, por acaso, como assino no Amazon Prime, eles te dão, né, os fretes mais rápidos já. Inclusive, você poderia me dar uma moralzinha com esse Amazon Prime aqui no canal, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas eu posso Você vai fazer a conversão, é só você conectar na Twitch, seu cretino, com a sua conta da Amazon Prime, você faz o link e aí você clica no botãozinho lá, mas faça isso depois. A gente faz depois. Mas enfim. Mas voltando. Vamos continuar falando dos personagens. Vamos ver. Leane, o que você pensou pra você? Eu queria fazer alguma coisa. Eu tenho a queda por elfos mágicos, então eu quero fazer alguma coisa diferente. Então eu gostei dos gatinhos, dos tabaxis. Achei interessante o personagem. Eu li um pouquinho sobre eles agora que você tinha passado, né? Uhum. E aí eu tô um pouco em dúvida com relação à classe. E você tinha falado pra gente, e eu acho legal a ideia, de basear a personalidade, colocar algumas coisas no personagem com alguma referência do que a gente conhece. Sim. E eu tenho uma queda por personagens bizarros bem interpretados. E aí eu fiquei pensando em alguns que poderiam me dar de referência.
E pensando na curiosidade dos tabaxis, né? Do tipo, eles têm algo que eles. Eu vi lá que também dá pra você jogar o D8 e saber alguma coisa que você é interessado, e depois você perde interesse e tá interessado em outra coisa. Sim. Eu achei isso muito legal. E o personagem que me veio recorrente na cabeça foi o Floki, do Vikings. Porque ele é Muito bom. muito voltado pros deuses. E ele não é bom nem ruim, é que ele é tão cego com a fé dele nos deuses que, tipo assim, tem hora que ele faz dano para as pessoas que ele ama, porque ele tá, tipo, ele é completamente louco com relação a essa história, assim, né? Ele é cego, né? Ele tem isso nos objetivos dele. Né? Então, não sei se eu seria completamente essa personalidade, mas eu acho que isso dá uma inspiração para essa questão do Tabaxi ele ter esse interesse. Então, enquanto ele tá com esse interesse, ele é meio loucão nesse interesse até ele sanar, né, o interesse. Vou falar um negócio. A gente tem a gente sempre fica na cabeça aquela formação clássica de RPG que é o guerreiro, o mago, o clérigo e o ladrão. Né? Uhum. Só que no D&D quinta edição eles fizeram um esquema muito bom e isso não se aplica assim, primeira coisa, você tem seu background. Você, quando estiver fazendo seu personagem, você vai me dar mais ou menos o que era o que é importante no background dele e a gente vai ver o que se enquadra. Mas as classes, elas não são assim, sabe, preto no branco, tipo, é isso e pronto. Não necessariamente um clérigo, ele precisa ser um healer, por exemplo. Você pode fazer um clérigo que... Eu não sei se vocês acompanham o Critical Role. Eu soube aí... A personagem lá, a Jester, ela é um clérigo, só que ela não heala quase ninguém. Tipo, ela é uma porradeira. Ela é uma magic user, entendeu? Então, assim, a única diferença entre um clérigo e um mago é que o mago, o poder arcano dele vem de estudo. O clérigo, ele tem um poder que vem da fé dele, né, no caso. Ele transforma a fé dele em energia mágica. É como se ele tivesse um dom... Eu consigo imaginar o Flock sendo um clérigo. Uhum. Porque ele tem toda essa liga. Tanto é que não tem episódios que ele usa de plantas pra ajudar a galera lá, né? Ele tem essa vibe de meio pajé, meio. Tem um pouco do Vikings. Outra coisa que tem também é o druida. O druida tem isso também. Uhum. Também é uma classe que eu pensei, mas eu acho que pro que a Leane... Eu assisti um pouco do Vikings. E pelo que a Leane tá... Eu tô na quarta temporada. Eu não... Não, eu dropei na terceira porque começa a ficar ruim demais. Aí... Ela melhora na quarta, caralho! Mas o Floki é um... Eu acho que ele se encaixaria perfeitamente num clérigo. Um clérigo, só que com aqueles desvios dele, sabe? Ele vai como o Lani falou, vai demais na fé e... Um clérigo ou um druida. É aquela coisa que hoje a gente vê muito em países onde a direita meio que... Dá uma ideia aqui, ó. O clérigo, ele pode escolher o domínio dele, né? Independente da divindade dele, você pode escolher qual é o domínio que você segue. Você tem os domínios de vida, de luz... E tem, por exemplo, um que chama Trickery. Que ultrapassa. Exato. Que, por acaso, é a tendência do Tabaxi se ele é clérigo, se eu não me engano. Talvez. Eu li alguma coisa sobre isso. Olha só, o Blast of the Trickery. Então, aí. Ele fala, inclusive, de Loki. Aqui. Nossa, encaixa muito, porque eu acho que o Floki acaba sendo uma referência ao Loki, né? Então, assim, por exemplo, tem os spells que são desse domínio, né? Aí tem Charm Person, Disguise Self. Então você vai ter, por exemplo, mesmo sendo uma tabaxi, você vai poder se transformar numa pessoa. Você vai poder ficar trocando de forma. Mirror Image, Pass Without Trace, Blink, Spell Magic, Dimension Door. Você tem um monte de magias que são feitas pra, tipo, você trapacear mesmo, entendeu? Pra você enganar os outros. Enfim. Se eu não me engano, inclusive, essa é o Trickery Domain é o domínio que a Jester usa também, eu acho. É sim. Enfim, eu acho que teria a ver.
É interessante, porque dá pra vincular uma origem bacana e tal, e não ser padrão, né? Do tipo assim. E ter essa vibe do. Porque aí eu. Como o Tabaxi, ele é essa pessoa que. Esse personagem que ele quer descobrir as coisas, ele consegue então se camuflar ali e para ele explorar e fazer o que ele. Olha que interessante. Você tá jogando com. Assim, isso aqui é a parte bacana. Você pode fazer um personagem totalmente voltado pra stealth, pra tipo espionagem. Só que aí você pensa, eu vou fazer um rogue? Não, eu vou fazer um clérigo do Trickery Domain. Porque você pode, sabe? Assim, não é uma coisa que vai ser ruim pro personagem. Acho que até. Assim, eu gosto dessas coisas. Quando fica criativo e sai bastante da caixa, né? Uhum. E aí tem. Então, por exemplo, a questão. Aí tem que seguir um deus específico que dá direito àquele domínio, só pra eu entender. É meio bizarro, porque assim, pra quem não sabe, os Tabaxi, eles são os Khajiit. Eles são aquela raça meio homem, meio gato. É igualzinha que tem no Skyrim. Eu vi lá que eles têm o Senhor Gato, né? Tipo, E aí todo mundo, você pega, velho. cara, você pega a lista de divindade de D&D, tem todas as listas. Hoje já tem lista de divindade da Terra, tem tipo mitologia nórdica, grega, egípcia. E aí qual é o deus dos Khajiit? É o Deus Gato. Velho, eu vi isso. Eu li lá, eu falei, não acredito o negócio dele. Mas eu imagino, alguém já leu Um Sonho de Mil Gatos, do Neil Gaiman? É do Sandman? Não, esse eu não vi. Não? Acho que não. Cara, é uma excelente história. Vale a pena porque é uma história curta. É tipo. Na hora que você falou de não sei o que lá dos mil gatos, eu lembrei do Reino dos Gatos, do Estúdio Ghibli, já deu aqui na mente, assim, eu vendo Eu nunca gatos. vi. Dizem que é legal. É engraçadinho, é muito da hora o barão lá. Mas enfim, o Sandman, ele tem quando ele não sei se vocês já leram Sandman, mas toda vez que o Sandman está em contato com alguma cultura, ele se personifica do jeito que aquela cultura compreende ele, né? Então quando um gato vê o Sandman, vê um gato preto enorme com um olho que brilha, que tem tipo uma estrela num olho só. E eu imagino o Deus Gato desse jeito, tipo um gato preto enorme, misturado na noite, sabe? Tipo o The Unknown do Over the Garden Wall, que ele aparece meio nas folhas, assim. Isso é uma coisa que eu nunca vi. É gostosinho. 10 episódios que você se diverte ali, viu? Só 10 episódios? É curtinho, é um desenho curtinho. Você mata, acho que 10, 12 episódios, se não me engano. Eu vou olhar, eu conferi depois, é bem de boa. Caramba, bem... Aquele negócio que você assiste, mas você tem as analogias por trás, assim, é bacana. Eu preciso até reassistir. Então, ele é uma criatura meio no escuro também, sabe? Então tem essa coisa meio camuflada, assim. Foda, Perdida. Legal. Eu vou ver se eu assisto o Over the Garden Wall. Tinha até esquecido que essa série existia. E é uma série que eu tava muito curioso pra assistir. Todo mundo fala muito bem. Sim. Mas que seja. Ela sim pode ser. Você já sabe se você vai jogar com um Tabaxi ou uma Tabaxi? Ainda não tomei essa decisão, não. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Uma coisa que eu vou pedir vocês 4 fazerem independente do sexo do personagem de vocês vão dizer pra mim qual é a opção sexual do personagem também. Isso é bem importante na história. Enfim, eu já ia chamar de Khajiit. O Tabaxi, ele é exótico mesmo isso é uma coisa que você precisa saber. Ele vai ser uma criatura exótica mesmo dentro de Waterdeep. E olha que Waterdeep tem todo tipo de raça. Só você olhar onde está então o óleo. Eu vou ver muito poucos. Vai ver poucos. Mas tem uma coisa do Khajiit que é maneira. Porque assim, o Khajiit não se apega. O Khajiit anda em grupos quando ele é mais tribal. Mas o Khajiit, porra, o Tabaxi. Ele não anda com Tabaxis. Ele não gosta. Ele normalmente se aproxima de um outro Tabaxi quando quer reproduzir. Mas assim, normalmente o Tabaxi ele não se envolve. É que nem gato mesmo. Não, se tiver os felinos, acho que o único felino social é o leão, né?
mesmo assim, é um macho, 200 fêmeas. É um social meio bizarro, mas a grande maioria, depois que a mãe ensina a caçar, Sim, todo mundo pro seu lado e boa. exatamente. E eles são bem assim mesmo. Então, assim, é muito mais fácil um tabaxi, falei certo dessa vez, um tabaxi encontrar com pessoas de outras raças do que com outros tabaxi. Uhum. É interessante pro grupo. Tem algumas coisas que, assim, eu vou aproveitar para dar dica. Esse encontrar que você falou é encontrar biblicamente, né? Não só biblicamente. Ah, tá. Beleza. É encontrar fisicamente, normalmente. Assim, oi, e aí, tudo bem? Não, é assim, tá bom, biblicamente. Eu tava achando que você podia tá trazendo uma conotação Ele tava. sexual. Enfim, Ele tá Mas querendo ter sexo de furry, é isso que ele quer. é isso aí. Obrigado em você, Paulo Coelho. Enfim, uma coisa que eu acho que é bem importante pro grupo de vocês, quando estiverem pensando no grupo mesmo, é que, cara, vocês precisam de motivações. Por exemplo, a Liane acabou de dizer que a maior motivação dela é o Deus dela. Então ela. Se eu for clériga. Mas mesmo. Eu tinha entendido que mesmo que você não fizesse uma clériga. Não, é que na verdade eu tava me baseando na personalidade de ter alguma coisa que eu sou fixada. E eu achei que o Flock era a melhor referência de ser fixado em alguma coisa. Mas se for o clérigo e ter essa coisa de itens ligados a Deus e eu gostar muito de pesquisar isso, faz sentido, tipo, fica bacana, tipo. Uma coisa que, assim, precisa ser meio que uma... Vocês tinham perguntado pra mim sobre alinhamentos diferentes e como isso funcionaria. Uhum. Uma coisa que vocês precisam saber, que beira o spoiler, mas eu acho que, assim, é saudável falar isso pra vocês, porque já meio que traz um mindset... Eu fiz o seguinte, numa das aventuras eu trouxe isso, e no outro grupo não. E eu noto que, assim, no grupo em que eu trouxe isso um pouco mais, isso funcionou melhor. Que, assim, vocês eventualmente vão estar associados, de verdade, tipo sócios. Então vocês precisam ter um espírito, vai parecer coach, mas vocês precisam ter, os personagens de vocês, entre vocês, precisam ter um espírito empreendedor, minimamente. Porque, assim, o principal motivo Querer se arriscar, de no caso. para Waterdeep, e isso é um detalhe importante, porque, assim, a aventura inteira se passa em Waterdeep. Se alguém no meio do jogo falar assim, vou pra Baldur's Gate, dizer tchau, acabou o jogo, porque não tem mais história, sabe? Assim, o jogo, inclusive, ele meio que cria artifícios para que você, como jogador, não queira sair de Waterdeep. Só que, mais uma vez, tem que existir um certo espírito empreendedor no grupo. Tem que ter uma coisa de criar um negócio mesmo, sabe? Seja lá qual for o negócio, não importa. Vamos supor que seja um grupo de mercenários só. Isso tem que ser uma coisa que... Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Num dos grupos, teve um cara que ele... Como o background dele, ele escolheu a guilda de brewers. Como é que é isso em português? Cervejeiros. Cervejeiros. E aí ele é um elfo cervejeiro, que é zoado pelos anões do mundo. Porque todos os anões olham, meu irmão, vai se fuder fazer cerveja. E nego não leva a sério. E ele tem isso pra ele, sabe? Ele tomou isso pra ele, ele quer fazer cerveja, ele gosta de ser, ele é um elfo que gosta de cerveja e ele passa por um certo problema, que é engraçado. Mas, assim, isso é uma coisa que fica a critério de vocês. Vocês precisam ter um pouco desse espírito. Não precisam, mas isso gera coisas interessantes nessa história. Beleza. Uma coisa que eu queria saber a gente é da cidade ou a gente veio pra cidade? Ou não faz diferença? Assim, a ideia de você estar entrando nessa cidade pela primeira vez e tá descobrindo a cidade aos poucos é boa demais pra desperdiçar com um personagem que teoricamente já conhece a cidade, já sabe tudo, sabe? Agora, uma coisa que eu acho que, assim, seria um background interessante
é o background de nobre. Porque isso automaticamente já vai trazer contatos na cidade que vocês vão ter. Sim, entendi. Tá. Então aí talvez entre um pouco com o que eu tô pensando pra minha personagem. Pode pegar aí, Paulo, que eu não quero. Ela é humana, Ok? ela vai ser uma humana, necromante trevosa, muito gata, Maga, Ok. calma. certo? Uhum. Como é que é a aparência dela? Ruiva. Ok. Ruiva, pele branca, olhos claros, Olha. lápis preto nos olhos, cintura à mostra, que ela sabe... Existem fotos. Existem fotos para comprovar. Fotos de 99, 2000, 2001, enfim. Nossa senhora. E 2001, qual é o esquema? tem mais de 10 anos já. Não, tem 10 anos, Não, tem mais de 20, tu vai fazer 20, cara. vai fazer 20, cara. E aí, qual é o esquema? Cara, é Mirk, enfim. E aí é o seguinte. A ideia que eu tava pensando... Ela é uma filha de nobres. E aí, já que você pode ser de uma outra cidade da região da... Waterdeep fica na Costa da Espada, não? Fica. Então pronto, pode ser ali, Baldur's Gate, pela região. Ou então, melhor ainda, um pouco mais afastado, de Neverwinter. É uma cidade que eu amo de paixão. E aí ela é uma criança que tinha gostos peculiares. Já você assistiu Dexter? Já. Pronto, aquele Dexter criança que matava cachorro. Que pessoa agradável. Uma pessoa... Exato, pronto. Essa Psicopata era... desde criança. Pronto, essa era a personagem, entendeu? Tem uma ideia E aí... muito boa. Pronto, aí é o seguinte, aí ela foi... Só que ela, uma família nobre e tal, respeitada na cidade de Neverwinter, que eu acabei de chutar aqui, vai ser Neverwinter, foda-se. E... Só que, pô, trazia um mal-estar na família, sabe? Aquela criança que nasceu de pai e mãe nobres, conhecidos, mas ela saiu completamente estranha. Apesar de bela, com os cabelos ruivos, pele branca, olhos claros e tal. Saiu Dodói. E aí ela foi nas encolhas, ela foi dada. A família deu ela para um mago criar. E esse mago, na verdade, um vilão, que um belo dia foi derrotado por um grupo de aventureiros, e foi aonde ela começou a ter esse contato mais estudioso da questão da psicose, da loucura dela, O mestre sobre a dela morte, entendeu? já era necromante ou não? Pode ser, porque... Isso é uma parada dela. E assim, você não vai começar necromante. Pensa que você vai começar nível 1. Isso. Vai pegar Exato. nível 2. Sim, você falou. Então, ela teve contato com magia. Não necessariamente precisa ser necromante, mas o cara era um vilão. Tá bom, deixa eu contar um Isso negócio. Cara, esse personagem que você tá fazendo aí, pelo que eu tô vendo, tá tipo uma mistura da Elizabeth Bathory com o Dexter. É mais ou menos isso. A primeira eu não conheço, mas... Elizabeth Bathory é aquela mulher lá que tomava banho de sangue. Elizabeth Bathory, talvez. Na época medieval, essas paradas? Sim. Tem uma missão no Diablo... Caralho, agora Tem uma missão no Diablo 2, cara, que faz referência pra essa condessa. É uma condessa. Condessa. Tá. Pronto, e aí o nome da missão é justamente Condessa, que é uma mulher que matava virgens e se banhava do sangue delas pra poder ter vida eterna. O que acontece? Tem uma trama que eu acho que vai ser muito fácil pra mim aplicar essa trama segundo isso. Por exemplo, se o seu personagem tiver aquela coisa do Dexter de procurar serial killers, por exemplo. Pronto, e aí pronto, perfeito, porque aí entra aquela Psicopata pergunta... do bem. Pronto, porque aí entra a pergunta que eu fiz no começo, entendeu? De saber se o grupo era um grupo... O alinhamento do grupo. Porque eu tava naquela, porra, se ela foi treinada por um vilão, ela em algum momento percebeu que o cara era vilão, ela não concordava com algumas coisas, com essas atitudes, e pulou fora do barco.
mas ainda assim tem a coisa, Vocês sabe, o diabinho gritando no ouvido, sacou? podem continuar isso com isso em aberto, de boa. Eu acho que, assim, isso se define com o Humberto, no caso.